Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para estudar juntos, ler, estimular a compreensão, sentir o Evangelho de Jesus, refletir juntos aqui para juntos também colocarmos em prática esses ensinamentos. Nós estamos nesse momento, nos nossos estudos, retomando aqui a introdução do Evangelho, né? Já tem aí a terceira semana que a gente está retomando a introdução. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita. Deixa eu só confirmar que já está chegando da nossa casa, trabalhadora há muitos e muitos anos da nossa casa. E já deve estar chegando por aqui. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para quem já está por aqui, a Juliana, a Leni, Dona Olga, Gladete, Giovana. E boa noite, Wilson. Oi, Emília, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Wilson? Muito bom estar aqui contigo. Obrigada por topar essa conversa, né, aqui no Evangelho. E só Obrigado, eu. lembrando para todos que nos assistem, o nosso Evangelho é uma forma também de nós incentivarmos a prática do Evangelho no lar por todos nós, nos nossos lares. Basta escolhermos um dia da semana, um horário, e fixarmos, né, no nosso calendário esse dia e esse horário, semana após semana, fazendo uma prece inicial, a leitura de algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de alguma obra que traga para a gente o Evangelho de Jesus, lá desde o Novo Testamento, pode ser também as obras secundárias, tem tantas obras muito legais para acompanhar esse momento do Evangelho no lar, como Jesus no lar, né, que Neio Lúcio vem nos trazer através de Chico Xavier, e tantas outras obras, obras de mensagem. A gente pode ficar à vontade para escolher aquela que fale ao nosso coração. Aqui em casa nós usamos o Evangelho para crianças, né? Porque tem a Ellen junto, então as famílias que têm crianças podem escolher uma obra mais adequada também para essa fase da infância, desde que a gente de fato leia e depois converse a respeito, né? Traga para o nosso dia a dia os ensinamentos, o que a gente está refletindo ali, faz uma prece final, uma irradiação. Ter uma aguinha do lado é sempre muito bom, né? Muito salutar, é um momento também de irradiação e de fluidificação da água para a nossa saúde mental, espiritual e também física. E é isso, gente, basta manter essa disciplina e os benefícios do Evangelho, né, eles são nítidos na nossa vida. Nós falávamos essa semana a respeito de preces aos obsessores lá na casa, e um dos tratamentos muito recomendados pela espiritualidade, inclusive para a desobsessão, é o Evangelho no lar. Então a gente pensa assim, né? É algo muito singelo, mas é muito importante, né? É algo que pode de fato transformar, né? A saúde vibracional do nosso lar e do entorno também, né? Dos vizinhos, né? O benefício geral. Então é isso, o recado inicial. E Wilson, mais uma vez, muito bem-vindo. Eu vou convidar você para fazer a nossa prece inicial, então, pode ser? Ok. Ok. Que nossos corações possam unir-se em agradecimento a Deus pela oportunidade da presente reencarnação, assim como todas as bênçãos que nos chegam das mais diversas formas, a bênção da família, do trabalho, a bênção do teto, a bênção do corpo, das experiências todas, mas também pela oportunidade de conhecermos as orientações de Jesus, que nos proporcionam um entendimento melhor e mais aclarador para que nós possamos trilhar assim de uma melhor forma os nossos caminhos. Que a espiritualidade possa nos orientar, nos inspirar no trabalho de hoje e que as bênçãos e o amor de Jesus estejam com todos nós. Que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, bem-vindos, né? Todos que estão aqui com a gente, sempre esses corações muito amados, né? Que nos acompanham aí há tantas semanas, há anos. Fiquem muito à vontade para comentar, para colocar suas perguntas, viu? A respeito desse tema, em que nós perguntamos ao longo do dia no Instagram
O que te faz confiar na doutrina espírita? O que é que te inspira confiança nessa doutrina? Né? Se você quiser, fica à vontade para responder. Eu daqui a pouquinho vou ler as respostas que a gente recebeu. Mas até lá, vamos iniciando com a leitura, gente, de alguns trechos ali do segundo item, né, da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, em que Kardec traz para a gente o controle universal do ensinamento dos espíritos. Eu vou tomar liberdade, vocês vão ver que são várias páginas e nós convidamos a todos que leiam na integralidade, mas para efeito aqui do nosso estudo, eu escolhi alguns trechos, tá? Então eu vou estar lendo algum desses trechos para nós discutirmos, para nós trazermos aqui para os nossos comentários. Então Kardec inicia assim: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido os seus ensinamentos. Mais adiante, Kardec nos diz: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica, e por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. O primeiro controle, mais adiante ele diz, é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com respeitável nome, deve ser rejeitada. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. Aí Kardec nos diz, e está grifado esse parágrafo, a garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Mais adiante, na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. E também os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. E aí ele encerra assim, no último parágrafo. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, esse século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá, vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. Então, é um trecho bastante importante, né, Wilson? E por vezes a gente, no estudo do Evangelho, até mesmo no Evangelho no Lar, na nossa casa, a gente pula a introdução, né? Mas aí deixa de aproveitar desses ensinamentos, desses alertas e dessa diretriz também, né?
Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que te chama mais atenção a respeito desse item, né? Da autoridade da doutrina espírita, desses critérios que Kardec usa para trazer para a gente o ensino dos espíritos. É importante, né, família, porque não, esse item não fica circunscrito a esse item, ele abrange muito mais, né? Então, ele abrange todo o conjunto da doutrina espírita e ainda mais, né? Ele vai um pouquinho antes, né? Mais precisamente na época em que Jesus esteve aqui, né? Porque a doutrina espírita tem uma missão e essa missão fica bem clara. Vou pegar uma cola aqui, né? Quando Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículos 16 a 17, ainda tenho muito que vos dizer, mas não, vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Então, para a gente fazer uma análise disso, a gente tem que chegar lá em Jesus, né? Porque Jesus traz essa necessidade, não é uma questão apenas de satisfação de curiosidade, mas Jesus falava da questão da preparação das humanidades do porvir. Ele traz algumas informações, é importante a gente lembrar do conjunto de revelações, né? Todas as revelações que vieram até Moisés, Moisés trazendo a lei, que também já havia sido trazida, a gente encontra o conjunto daquilo que Moisés trazia também lá no livro dos mortos, no Antigo Egito. Depois, o próprio Jesus trazendo essa revelação de amor, né? Falando sobre as questões que a doutrina fala, sobre questões da pré-existência da alma, da imortalidade da alma, as questões das consequências morais, dos mundos habitados, a comunicabilidade, Jesus falava disso tudo. Mas Jesus tem uma ênfase que é muito importante, que é da questão da moralidade, da transformação. Jesus não veio trazer curiosidades, Jesus vem transformar o mundo, por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Por essa transformação que ele vem anunciar. Mas como coloca a própria espiritualidade para Kardec no Livro dos Espíritos, Jesus falava de acordo com os tempos e com os homens. Então, naqueles tempos, não poderia informar todas as coisas, dada a maturidade das pessoas, e Kardec tem a oportunidade de colocar também na Gênese, que seria necessário o amadurecimento e o surgimento das ciências, né, para trazer a confiabilidade em alguns pontos da doutrina espírita. Mas quando nós nos pegamos analisando a doutrina espírita de uma forma muito superficial, nós podemos achar que era preciso que a ciência se manifestasse, amadurecesse, surgisse, para que ela viesse dar informações das coisas do ponto de vista científico. E não é isso. O ponto de vista científico revela a natureza daquilo que nós somos, né? O ponto de vista filosófico, nas suas interrogações, nos revela qual o nosso destino. E essa destinação, ela só pode ser entendida através da moralidade. E aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo nessa questão de moralidade. A doutrina espírita, então, tem uma missão, que é de aclarar as orientações que Jesus trazia, tornando mais fácil o seu entendimento naqueles pontos morais, né? E, aliás, tem até uma coisa que é interessante, né? Quando o Espírito de Verdade anuncia a Kardec a sua missão, isso está lá em Obras Póstumas, tem um diálogo muito bonito, né? Muito particular, muito próximo de Kardec com o Espírito de Verdade. Ele fala que Kardec deveria trazer à luz, né, esse conjunto de informações trazidas pela espiritualidade. E Kardec faz uma pergunta, mas e se eu falhar? E aí a gente vê a questão da responsabilidade e da seriedade com que Kardec encarava aquilo, né? E a espiritualidade diz, outro já está preparado. Não creiais que os desígnios de Deus se apoiem sobre os ombros de um único homem, né? Então aí a gente já começa a ver o caráter dessa doutrina, que a gente pensa que é uma coisa que Kardec foi lá e, vou colocar isso, colocar aquilo, e não.
tem toda uma equipe, né, preparada, que já vem sendo preparada há muito tempo, desde os tempos de Jesus, para quando se desse a possibilidade de entendimento do amadurecimento das ideias, né? Então, aí Kardec vai buscar, né, essas informações, e o interessante é que ele não se coloca a analisar particularidades, mas ele se coloca na análise das generalidades, né? Aquilo que é geral, e ele coloca, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho é código universal, né? Então, código de direcionamento moral que se utiliza aqui, mas em todas as partes, porque é da própria lei de Deus, né? Então, o objetivo da doutrina espírita, que não é concebido por um único homem, naquilo que diz Kardec, né? Mas que é a obra do ensino dos espíritos, e a espiritualidade coloca para Kardec que o caráter de uma revelação divina deve ser a da eterna verdade. Essa verdade não pode se apoiar sobre os conceitos de um homem, né? Interessante é que se publicam os livros e algumas partes que são muito interessantes na história do espiritismo, né? Por exemplo, a questão do Auto de Fé de Barcelona, né? Quando Kardec recebe a autorização da Igreja Católica de enviar os livros à Espanha, e chega lá, a Igreja Católica manda queimar aqueles livros em praça pública. E Kardec se coloca muito preocupado, né? E vai conversar com a espiritualidade, e a espiritualidade diz, deixa, não se preocupa, né? Porque isso vai trazer uma curiosidade, as pessoas vão buscar entender que obra é essa que está buscando ser queimada. E aí depois Kardec vai dizer sobre isso, que se pode queimar um livro, se pode queimar vários livros, mas os espíritos não se podem queimar, né? Porque a revelação é dos espíritos, é de Deus e vem através dos espíritos. E vai se colocar em todos os lugares, em todas as partes, né? Com, né, particularidades que Kardec descarta, analisa do ponto de vista da ciência, né, da análise mesmo, mas ele vai buscar sempre os pontos morais. E essa questão é interessante, né, de 1.100 espíritas. Lá na Revista Espírita, Kardec revela que recebeu mais de 3.000 mensagens, né? E aí ele diz que 300 ele aproveita de uma forma, e aí 100 outras ele retira como contexto moral inquestionável, né? E a gente entende aí a formação do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma introdução, né, uma parte histórica, e aí 28 capítulos em que Kardec analisa as questões morais do Cristo, e tem 100 mensagens, mais ou menos 100 mensagens da espiritualidade, que falam sobre o ponto de vista moral. Mas o que é interessante é que Kardec se debruça sobre 3.000 mensagens para ver a concordância moral dessas mensagens, né? E aí o ponto de autoridade dessa doutrina, né? Sim, e assim, a gente olha para isso e não tem como não retomar todo o histórico também, né, de Kardec naquela encarnação, né, enquanto um professor que tinha toda uma experiência científica, né, em produzir materiais, né, então com muitos livros publicados e essa expertise dele em compilar informações, né, com um olhar bastante objetivo, né, em cima dessas informações. Nós falávamos na semana passada, o Timolau estava aqui com a gente, a respeito disso, né, dessa habilidade, né, dessa objetividade em cima dessa tarefa, né? Então, de fato, havia outra pessoa já preparada, com certeza, mas Kardec estava lá e fazia parte dessa equipe, dessa Exato. grande equipe espiritual, né, do codificador, né, que não foi só ele, a gente às vezes se remete a ele, né, mas que muitos outros fizeram parte, né, e que ele estava ali, né, já sendo preparado de muito tempo, muito antes de encarnar, né, então isso também é importante que nos dá essa visão
de que existe um planejamento, né, para que essas mensagens cheguem a gente, quando chegaram, como chegaram, com tudo isso que você nos trouxe, né? Jesus trouxe essa verdade, né? Mas era muito importante que essa verdade chegasse para a gente naquele momento, essa revelação dessas nuances, né? Nós já com um olhar mais, vamos pensar assim, para a racionalidade, né? Um olhar da ciência, né? Também concordando com, né, tudo aquilo que Jesus já vinha trazido e que para nós, para aqueles que ainda não haviam despertado, há necessidade de racionalizar a respeito, né? Então a doutrina nos traz, né, nos satisfaz essa necessidade que muitos de nós temos, né? E que é algo que a gente entende que não, nem todos necessitam, né? A simples compilação de Moisés a respeito dos mandamentos, né? Aquele primeiro movimento, muitas almas despertaram, né? E seguiram o caminho do bem naquele momento. Outras não. Aí Jesus veio e movimentou, né, milhares e milhares de almas, né? Algumas ainda não, né? Se mantiveram reticentes para esse despertar moral, que acho que é o que você traz para a gente, que a doutrina vem trazer esse elemento da racionalidade, mas com esse objetivo muito claro, que é o nosso despertar íntimo, né? Para o caminho do bem, para a nossa reforma íntima, né? Não é apenas uma satisfação da nossa curiosidade, né? Acho que isso é algo bem importante da gente dizer, que às vezes é a nossa porta de entrada, essa curiosidade, né? Opa, deixa eu ver lá essas 1000 e poucas perguntas e ver se eu respondo aqui essas dúvidas que eu tenho a respeito, essas dúvidas filosóficas que eu tenho, né? Importante fazer isso, mas mais importante é a partir dessas respostas eu entender como eu devo agir, né? Que o amor é o caminho, né? E que eu preciso ouvir lá o que Jesus já nos dizia, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, acho que é isso que a gente também pode entender dessa doutrina, né, Wilson? Essa concordância, acho que a generalidade, então, e a concordância nesse ensino, né? Então, esses espíritos, eles vêm muito mais trazendo para a gente essas interpretações, né, de uma única verdade. Né? Existe essa unidade, é isso? Eu acho que esse é o ponto central da doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela não pode apoiar-se em curiosidades, nem em fenômenos, né? Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem em que se coloca os fenômenos espíritas mediúnicos, os fatos mediúnicos, se dão para aqueles que têm os olhos fechados. Olha que interessante, né? E a gente ainda vai para a casa espírita através de fenômeno, né? Curiosidade, carta psicografada, mensagem, quero saber se alguém tem alguma coisa para me dizer. E muito pouco, às vezes, alguns de nós damos importância à parte da transformação, né? Da renovação, que é o ponto fundamental da doutrina espírita, né? Então, aí a gente entende, né, que muitas vezes a gente vai para a casa espírita e chega na casa espírita no final da reunião doutrinária, né, para tomar o passe, né, tomamos o passe e vamos embora, né, e não nos transformamos, né, porque nós recebemos aquele auxílio e não percebemos que essa questão da necessidade do passe talvez seja uma questão de necessidade de renovação, né? Porque quando eu renovo a mim mesmo, eu, eu entro num outro estágio de vibração, num outro estágio de sintonia, em que eu não preciso mais estar tomando aquela tão seguidamente. É claro que a doutrina espírita está aí, as casas espíritas estão aí para auxiliar a gente, né? Mas quando eu crio em mim mesmo essa imunidade, isso é fruto de uma transformação que a gente tem. Eu estou alcançando outros patamares, né? Tem uma passagem que eu acho muito interessante de Jesus, né? Quando ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, né? E a gente vai muito para a questão do lado dos planetas, os globos, os mundos habitados, né? E a gente não percebe que Jesus também fala nesse ponto
que cada um de nós mora no seu estado de evolução. Onde a gente evolui, o meu estado evolutivo é a minha casa, é a minha morada, né? E como o objetivo é de progresso, a doutrina espírita é uma doutrina que tem por alicerce, por ponto central, o progresso, a lei de progresso, e essa lei ela se dá através do cumprimento da lei de amor, né? É, a gente percebe que a gente pode hoje estar numa situação muito melhor, né? Então, em que mundo a gente vive, né? E aí alguém vai dizer que a gente vive num mundo de provas e expiações. Para muitos de nós, para a grande maioria de nós né? Mas existem ainda aqueles que vivem em mundos primitivos. Mas existem alguns que já vivem um mundo de regeneração, porque encontram em si mesmo essa regeneração. E essa coletividade de ensinos da doutrina, né, dos espíritos, todos os pontos que a gente vê ali nas mensagens as mais diversas. E aí a gente vai entender por que no rodapé de cada mensagem tem o nome ali do espírito e a cidade onde foi psicografada, né? Lyon, e Bordeaux, uma série de lugares, né? Então, todos esses espíritos trazem essa notícia da necessidade, da urgência da transformação íntima de cada um de nós. E não por outro motivo, eles veem essa necessidade de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo justamente no ponto em que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Algumas pessoas perguntam, por que ele não surgiu antes do Livro dos Espíritos? É porque precisava mostrar da natureza dos espíritos, as questões filosóficas. Então por que ele não surgiu depois do Livro dos Espíritos, lá no lugar do Livro dos Médiuns? Porque precisava mostrar da realidade da comunicação e aí sim trazer essas realidades e essas verdades. Mas todos esses pontos morais, eles também se encontram nessas outras obras, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, todos eles contêm os pontos morais trazidos por Jesus, que é a base da doutrina espírita, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Muito bom, Wilson. Obrigada, viu, por trazer para a gente a tua visão, seus comentários. Nós perguntamos hoje mais cedo aqui no Instagram para as pessoas que nos seguem o que traz confiança para essas pessoas na doutrina, né? Porque essa questão né, que Kardec traz aqui para a gente como autoridade da doutrina, todo esse trabalho que ele faz, né, para buscar essa generalidade, para buscar essa concordância, nada mais é do que garantia, né, gente, de que as informações que a gente encontra aqui no Evangelho, elas estão alinhadas, né, com essa verdade que a doutrina vem nos trazer, com essa revelação, né? Então, o que traz confiança para a gente na doutrina? Muitas pessoas responderam, eu vou ler agora algumas das respostas. A Ivete diz que é justamente a coerência com os ensinamentos de Jesus. O Carlos diz que, Carlos Luiz, diz que a certeza da vida futura e o caminho certo para a evolução, que é o que o Wilson trouxe para a gente a respeito desse ponto central da lei de progresso. A Suzana diz que são as respostas que recebemos às nossas ações. São exatamente as lições que Jesus deixou. O Carlos Aldir diz que a lógica e a relação com os ensinamentos de Jesus. O José nos diz que são os preceitos morais universais, balizadores de nossa conduta enquanto seres encarnados. O Timolau diz que é a razão. E a Clarice, as transformações que a doutrina opera. A Patrícia disse que é a certeza da imortalidade da alma. E a Fabiana, que é a clareza dos argumentos. Então, todas essas questões, né, vão conversar conosco, né, intimamente. A Biga está respondendo aqui para a gente. Boa noite, Biga. Obrigada novamente por comparecer aqui, por comentar. É sempre muito bom te ter com a gente. Ela diz que a imortalidade, invisibilidade não significa ausência. Esse sentimento de confiança é de dentro para fora, o consolo no coração que nos acalenta.
A questão da imortalidade da alma também aí, né, presente. O seu França agradece também pela noite de esclarecimentos, deseja uma boa semana a todos. A Gladete também agradece, assim como a Daiane. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos então aqui, olha, meia horinha de evangelho, é isso. É isso que a gente precisa, uma vez por semana, não precisa muito mais do que isso. E semana que vem a gente dá sequência para falar a respeito das notícias históricas. É um tema muito interessante também, em que Kardec vai trazer para a gente elucidações para a gente criar uma chave, uma conexão com os escritos mais antigos, aí, principalmente do Novo Testamento, mas algumas coisas anteriores também. Então é muito legal, e acho que essa semana que vem a gente também vai conseguir esclarecer bastante, né, para esse nosso estudo, para nosso contato íntimo com as mensagens de Jesus. Então, eu vou deixando o meu muito obrigada novamente para o Wilson. Você tem mais algum comentário, Wilson? Não, só da importância da gente estudar, né? A orientação de Jesus é que nós os amemos uns aos outros como ele nos amou, né? Mas o Espírito de verdade tem um complemento para esse, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, né? Que é o que Kardec usava, né? A questão da razão para que nós não sejamos iludidos, enganados com qualquer coisa que nos chegue com o carimbo de espiritismo, né? Exatamente. Fundamental é essa aproximação para os tempos atuais, né? Todo esse cuidado que Kardec usou é algo para a gente preservar na nossa abordagem mediante a doutrina, né? É algo para a gente trazer para o nosso dia a dia, para o nosso fazer. O Espírito Erasto nos traz isso, né? A respeito da necessidade de nós, primeiro, duvidarmos mesmo, né? Primeiro, essa postura de, opa, não sei se eu acredito, deixa eu me aproximar mais para depois eu entender se é coerente, né? Se está de acordo. O próprio Emmanuel disse ao Chico, né? Xavier, se algo que eu disser contradiga Kardec, fique com Kardec. Então, imagine, né? Algo para a gente ter sempre em mente. Obrigada, Wilson. Obrigado, Muito eu. boa essa lembrança. Obrigado. Eu vou fazer então a nossa prece final e vou lembrar que todas as semanas nós estamos com a nossa campanha Prece Amiga e fazemos preces por um grupo da casa. Essa semana, né, coincidência ou não, né, porque eu não acredito em coincidência, a prece que nós estamos fazendo ao longo de toda a semana é para o grupo de estudo e prática da mediunidade. E o coordenador desse grupo, às terças-feiras, lá na casa, é o Wilson. Então, eu convido a todos para fazermos a nossa prece final e uma irradiação com muito carinho pelo nosso grupo do EPM. Então, vamos, meus amigos, agradecer a espiritualidade amiga que prepara esses encontros e nos acompanha a cada domingo, preenchendo os nossos corações com todo carinho, com todo amor, com toda a vontade da continuidade desse trabalho que tanto nos ajuda e que tanto inspira a nós mesmos a seguir no caminho do Evangelho, do estudo, da prática do Evangelho no lar, em nossos lares. Pedimos que seja uma semana de muita luz, de muito estudo, de muita prática disso tudo que falamos aqui, que possamos ver no dia a dia, nas nossas rotinas, no nosso interagir uns com os outros e mesmo nas nossas interações mediante o estudo da doutrina espírita. Nesse momento, nós dirigimos os nossos pensamentos mais carinhosos, os nossos sentimentos mais nobres ao grupo de estudo e prática da mediunidade que se reúne na nossa casa às terças-feiras à noite e pedimos que todos os trabalhadores, os frequentadores do grupo, esses estudantes, futuros médiuns, que sejam abençoados com muita luz, com um coração repleto de vontade de trabalhar, de vontade de contribuir, de colaborar, de exercitar o amor ao próximo dessa maneira tão abnegada, dessa maneira tão importante que é o veículo da mediunidade. Que tenham todos uma excelente semana e até o próximo domingo. Que assim seja.
Muito obrigada, meu amigo. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.